Olá, bom dia para você! De acordo com especialistas, a próxima safra de verão de Santa Catarina deve aumentar. O estudo é da EPAGRE. De todas as culturas, só o arroz deve registrar queda na produção. Se as estimativas se confirmarem, o arroz deve chegar ao final da safra com uma queda de menos 4% em relação à safra passada. A produção esperada é de mais de 1.200.000 toneladas de arroz. Apesar de o preço estar alto, por causa do excesso de calor na safra 2018-2019, a tendência agora é de queda. Nossa expectativa é de que com o início da colheita desta safra 2021, que deve acontecer em janeiro, começa a acontecer a partir de janeiro, tem uma tendência assim, de redução, uma expectativa de redução dos preços no mercado interno. A produção de feijão deve chegar a 72.000 toneladas, 15% a mais que a safra passada. A soja também pode ter um aumento de 7% na produção. O milho teve a área de plantio aumentada em 3% e deve recuperar as perdas da safra anterior. Frutas como maçã e banana também vão ter crescimento na produção. A banana caturra, por exemplo, deve ter um volume 1,54% maior que a safra anterior. Já a banana prata deve ter um crescimento de 16,5%. É um período de plantio bastante necessária, que tenha a umidade no solo para o processo de germinação. Então, aguardar aí que o tempo aí colabore, a questão climática favoreça e tenhamos uma safra boa para normalizar até os preços. A novidade na apresentação dos dados deste ano é sobre a previsão climática para esses meses de setembro, outubro e novembro. De acordo com a EPAGRE-CIRAM, deve-se confirmar o fenômeno Laninha, que pode provocar temperaturas acima do normal para esse período. Já a previsão de chuva é de normal a abaixo da média. E o clima deve continuar quente mesmo nos próximos dias, pelo menos no norte e sul do país. É o que você vai ver agora na nossa previsão do tempo. O clima continua quente no sul do país e, de acordo com o mapa, não há nenhuma indicação de chuva para os próximos dias nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O tempo pode beneficiar os produtores gaúchos que estão trabalhando no plantio da atual safra de arroz. A temperatura mínima em Porto Alegre deve ficar em 15 graus, com máxima que não deve ultrapassar os 27 graus. E no norte do país, o mapa também não indica mudanças bruscas nesta semana. O tempo fica aberto em boa parte da região norte e deve ter incidência de pancadas leves de chuva em alguns pontos do Amazonas e Roraima. Em Manaus, capital, a temperatura mínima deve ficar na casa dos 24 graus, com uma máxima que não deve chegar aos 40 graus. Agora um recado para você, a Record News também pode ser vista ao vivo pela internet. É só acessar youtube.com/Record News ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela da TV e acessar direto o nosso canal. Se inscreva para acompanhar também os nossos vídeos exclusivos. Os insumos usados na alimentação de suínos seguem em alta no mercado interno. Ainda assim, o poder de compra do produtor não diminuiu. Confira. Os preços do milho e do farelo de soja, insumos utilizados na alimentação da suinocultura, seguem em alta. Apesar disso, cálculos do CPEA mostram que o poder de compra do produtor paulista se mantém em elevação. Segundo pesquisadores, esse movimento de avanço no poder de compra, inclusive, vem sendo observado há 5 meses e está atrelado aos últimos aumentos dos preços do suíno. A forte valorização do animal vivo no mercado independente, por sua vez, se deve à oferta reduzida de animais para abate e às aquecidas exportações da proteína nos últimos meses. Na parcial de setembro, o preço médio do suíno negociado na região de São Paulo já subiu quase 10%. Os produtores de Santa Catarina já estão em estado de alerta. Depois de um longo período de seca, os próximos 3 meses não devem ser nada fáceis. É que os meteorologistas estão prevendo o Laninha, uma condição climática que indica pouca chuva e bastante calor.
Ao contrário do El Niño, que esquenta as águas dos oceanos, o Laninha é um fenômeno natural que resfria as superfícies das águas do Oceano Pacífico. Isso provoca mudanças climáticas ao redor do mundo, com efeitos também em Santa Catarina. Uma possibilidade para o próximo trimestre, setembro, outubro e novembro, de diminuição da chuva. É um trimestre que, pela climatologia, chove mais, mas neste ano em especial, por causa até da Laninha, nós temos a possibilidade de ter chuva próxima à média até abaixo em Santa Catarina por conta disso. E também lembrando que a chuva deve ser irregular, tanto no tempo quanto no espaço. E com relação à previsão de temperatura, a previsão é que a gente tenha temperatura acima da média no próximo trimestre. A escassez de chuva que se arrasta há mais de um ano representa um déficit hídrico de cerca de 500 milímetros. 300 milímetros só na Grande Florianópolis, segundo a EPAGRE. E isso impacta diretamente no abastecimento. A Casan vem adotando diversas ações pelo Estado, como reforço de bombeamento, busca de novas captações, execução de novas tubulações de águas, chamadas adutoras, enfim, uma série de ações de contingência para que seja possível manter o abastecimento de água para a população em todo o Estado. O diesel está mais caro para o caminhoneiro que está passando pelo Tocantins. De acordo com o último balanço da Agência Nacional de Petróleo, no dia 22 de agosto, o litro do óleo diesel fechou em R$ 3,41. Já no dia 18 de julho, um mês antes, o diesel estava saindo a R$ 3,17, uma diferença de 24 centavos. Os valores são com base numa pesquisa feita em cerca de 33 postos pelo estado. A falta de chuva nas regiões produtoras tem preocupado os citricultores paulistas. O problema é que essa seca nas plantações pode comprometer o desenvolvimento dos frutos. A chuva que caiu em algumas regiões do estado de São Paulo na semana passada não foi o suficiente para aliviar os citricultores. De acordo com o CPEA, ainda há preocupação em torno do desenvolvimento dos frutos da safra 2020-2021. Quanto à venda de laranjas, a procura por Valência e Natal vem se intensificando, principalmente devido aos preços mais atrativos em relação aos da pera. A Valência foi comercializada a R$ 30,30 a caixa de 40 quilos, enquanto a pera saiu por R$ 34, uma alta de 6,8% e 3%, respectivamente. Em relação ao limão Tahiti, colaboradores do CPEA indicam que, apesar da baixa da disponibilidade da variedade, os preços estão enfraquecidos devido à pressão dos compradores e à baixa das exportações. O limão teve uma queda de 4,8% em relação à semana anterior. O Record News Rural fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.